Eu fiquei em dúvida se faria ou não esse vídeo por causa do tempo, mas como eu acredito que tá acabando e muitos nesse exato momento estão em contagem regressiva sem nem mesmo saber, então decidi compartilhar algumas coisas inusitadas. Como tá acabando mesmo, não preciso mais guardar pra mim, acho que já dá pra falar sobre certos assuntos, jogando todas as cartas na mesa nesse vídeo. Separando por tópicos, primeiro tópico seria a confiança que você deposita nas coisas. Pra ficar mais fácil de entender, imagine que você tem uma quantidade de cubos, esferas, peças, enfim. Isso representa a sua confiança. Eu defendo que você nunca deve depositar 100% da sua confiança em ninguém. Você sempre tem que ter mais peças com você do que com o outro. Ou seja, mais de 50% tem que ficar com você. Isso vale também para filtrar quando se acompanha alguém. Cada um fala que vai acontecer uma coisa diferente. Isso pode deixar muita gente louca, mas para evitar isso, você nunca acredita 100% em ninguém, até criar um filtro, que é: conforme os acontecimentos no mundo vão se desenrolando e a pessoa vai acertando as informações que ela disse que iria acontecer, aí você deposita mais confiança nela. Lembrando de que sempre é bom ponderar e entender que ninguém acerta 100% e nem todo mundo é onisciente. Outro pensamento que quero compartilhar aqui: imagine uma pessoa muito boa nesse planeta, a pessoa mais boa, mais decente, mais doce que você já conheceu, mais tudo de bom, e nenhuma delas se compara a Deus. Inclusive, existem histórias e contos de pessoas que foram tão justas e decentes que seus atos são lembrados por gerações. Tem uma que eu acho interessante de mencionar, a história do Rei Arthur, se eu não me engano, que ele convertia os inimigos dele e transformava em cavaleiros para lutar do mesmo lado. E não só esse, quantas tantas outras situações que se encaixariam bem e exemplificariam o melhor estado que você pode chegar de benevolência em relação ao próximo. Agora, se existe uma pessoa, um ser humano muito bom, humilde, extraordinário aqui, então imagine Deus. Eu tenho um pensamento que muitos vão se surpreender mais para bom do que para ruim quando chegar lá em cima, mas isso é algo pessoal meu. Além desse ponto, acho válido mencionar, teve muitas passagens que podem ter sido alteradas, modificadas e transcritas diferentes, então tem muito a ponderar e filtrar. No vídeo anterior eu mencionei de sermos pré-existentes e fomos a terça parte que caiu do céu na terra, anjos, demônios, e o terceiro somos nós. Dando uma palhinha extra aqui, isso implica que todos nós devemos a Deus e fomos fracos e falhamos de alguma forma lá e estamos aqui para uma correção. Tudo que ocorre aqui tem algum porquê, ao espelho do que ocorreu lá em cima. Vale lembrar também a história de Jó. Um anjo caído vai até o Criador Fonte e pede para testar Jó, então mesmo após perder tudo, Jó não maldisse Deus. Já mencionei e gosto de reiterar bastante isso. Não sabemos o quanto uma situação na nossa vida ou de tantas outras pessoas ao nosso redor pode acontecer dessa mesma forma ou similar até hoje. Outro ponto também, esse reino foi dado a Satanás ou de alguma forma ele conquistou isso. O que importa saber é que o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós foi para amenizar e tornar não impossível a entrada nossa aos céus. E um ponto valiosíssimo de se comentar: alguns mencionam que até a palavra inferno eterno na verdade foi transcrita errado. Num dado momento, quando foi passar de uma língua para outra, mudou-se o sentido da palavra. O eterno na verdade era por tempo indeterminado, ou seja, Deus não te deixaria lá para sempre. Outra coisa que é uma curiosidade também, mas eu posso falar com muita propriedade ou muito a fundo, tem uma vertente viés de crença para os judeus. O conceito de inferno é um local de purificação e eles mencionam que tem um tempo para a pessoa ficar assim lá, se não me engano um período máximo é de 12 meses, e aí entra toda uma espécie, acho que de conduta, o quanto que a pessoa fez, a forma com que ela pecou, e tem uma punição específica para cada um, alguma coisa assim. Eu vi isso por parte de um rabino falando, mas como eu disse, não posso dizer que sou expert de confirmar em detalhes, mas respeito e vale a reflexão. E para quem sabe, a Bíblia tem vários códigos e histórias semelhantes que dão certas alusões do que acontece no plano celestial. Uma delas também é a parábola do filho pródigo, que é um garoto que pega o dinheiro do pai e gasta com todo tipo de besteira, mas no fim ele acaba perdendo tudo e acaba comendo até com os porcos. Aí ele, arrependido, volta para casa do pai, é recebido com alegria e festa e recebe até um anel. Se você pesquisar mais a fundo o significado por trás do anel, você descobre que isso faz muita alusão a nós aqui, que enquanto nesse mundo estamos mortos e perdidos, mas depois da estadia nesse chiqueiro, tudo pode mudar e se fazer novo. Próximo tópico seria: a estética das coisas atrai. Eu comungo da seguinte opinião: a maioria das pessoas nesse mundo vive mais pela estética do que qualquer outra coisa. Uma vez que você perde esse traço de personalidade, aí essa escama falsa da realidade cai por terra. E a forma que pode, ao menos, ajudar você a vencer isso é um conceito que eu tenho e já apresentei em alguns vídeos, que é: estamos aqui em uma prova, um teste. Juntamente a isso, o teste de cada um é diferente. Eu digo isso após realizar uma reflexão e fazendo um processo de perguntas e respostas internas. Olhar para si mesmo e se auto-questionar. Descobrindo isso também através de si, olhando ao redor também para outras pessoas. O motivo, o porquê alguém faz o que faz. Então eu cheguei à seguinte conclusão: o que te leva ao errado é o ego. O que te leva a pesquisar, a olhar, a procurar, ter interesse em coisas erradas é mais precisamente algum trauma ou falta de algo. Se usarmos da lógica de trás para frente para pesquisar e observar fazendo o passo reverso, a resposta a maioria das vezes reside em algum trauma ou falta de atenção, falta de poder que alguém tem, para mostrar que sabe de algo que outros não sabem ou que tem um controle que outros não têm. Eu dei uma frase de um pensador que serve muito bem para isso, que é algo do tipo: a capacidade do ser humano de fazer besteira está em ele não conseguir ficar em paz dentro do quarto. E eu creio que nossa estadia nesse lugar é algo bem próximo disso mesmo.
Por isso eu menciono, esse local que habitamos é um teste, e não deveríamos perder muito a nossa cabeça com isso, porque no fim isso aqui vai ser esquecido, perdido. Onde aqui o mal tem domínio temporariamente sobre o bem, e infelizmente aqui nessa terra, aquele que pratica o bem será aflito, quem busca a verdade e a justiça nesse lugar vai se decepcionar, porque esse plano terreno só oferece mentiras e injustiça. Mas irei compartilhar aqui outra linha de raciocínio, que pode ajudar nem que se for ao mínimo para entender que esse plano terreno é de fato um teste. Imagine a seguinte situação, você pode pegar uma pessoa nesse mundo que tinha tudo para dar certo, mas e se eu te dissesse que é justamente por isso que não vai dar? Porque esse é o reino do maligno, e ele não quer que tenha duas pessoas boas se encontrando, mas ele coloca várias pessoas ruins para ir de encontro com essa pessoa boa, e isso vale para tudo na vida. Ele já reparou, pesquisou alguns casos de pessoas que quando encontraram a cura do câncer, ou uma energia limpa, ou outras descobertas que iriam ajudar imensamente a população, mas aí do nada essas pessoas com a ideia genial desaparecem. Por certa lógica, se for olhar pelo âmbito espiritual, é óbvio que o demo não vai querer e nem deixar que coisas boas se construam e perpetuem no reino dele. Por isso é mais normal ver pessoas boas se lascando, porque se tudo desse certo para essas pessoas boas, então esse reino seria doce e mais próximo de um paraíso. Então a estratégia é: ou se une duas pessoas ruins, ou se une uma pessoa boa com uma pessoa ruim, tendo a chance de transformar a pessoa boa em ruim pelo cansaço. E eu não digo só no relacionamento, isso pode ser comunidade, companhia ou qualquer outra coisa. Porque a longo prazo, a pessoa boa pensa assim: poxa, fico aqui durante anos me lascando e o outro faz cagada e ganha tudo. Aí é nesse momento que muitas pessoas boas se tornam más por causa da maioria. Mas, feito manada, tem um prazo de validade. Como está escrito, todos confessarão que há somente um Deus. Ou seja, muitos aqui só adiam o inevitável. Outro assunto, o que eu vou falar agora é uma opinião minha, pautada em certos acontecimentos ao longo dos anos que ocorreram comigo. Mas vale ouvir e corrobora com a linha de raciocínio que estamos aqui em um teste, para mesmo que a força sermos melhores. Ao reparar ao redor e redor, é possível que exista uma engrenagem ou construção, vamos dizer assim, por trás das atitudes ou formato na vida de cada um. De forma mais simples para entender, se considerarmos que existe um plano espiritual por trás de tudo nesse mundo, então você compreende com mais facilidade que todo tipo de acontecimento aqui pode ser arquitetado antes. Dito isso, com um bom grau de experiência, você acredita se quiser, mas tem bons motivos para dizer que creio eu que é uma alta possibilidade de que exista uma engrenagem em construção tanto do maligno quanto do benigno na vida de cada um. Mas nesse caso, iria citar do maligno. Você tem que pensar que é como uma guerra de estratégia, só que pelas almas. Digamos que essa engrenagem do maligno pode-se dizer que é como se fosse uma situação, um acontecimento chave importante na vida de cada um. Isso pode ir desde a sua infância, o seu nascimento, até a sua adolescência, a vida adulta, e pode ser que espere anos para acontecer só lá no fim. E se esse acontecimento não fisga você, tipo uma armadilha mesmo, ou uma arquitetura teatro, aí então é pego, substituído por outra pessoa. E essa segunda pessoa entra em cena para cobrir e substituir seu lugar. Por questões óbvias, o demo não vai desperdiçar a armadilha que ele fez. Você entende como quiser o resto. É claro que há casos e casos, e cada situação é uma situação à parte, fora que às vezes pode também ter a permissão do criador-fonte para moldar algo, então não dá para trazer isso como uma fórmula na vida de todo mundo. Mas vale refletir. Indo para outro tópico, o assunto de ficar limpo e sobre o conteúdo que consumimos. Eu já mencionei isso num vídeo anterior, se não se sabe por onde começar, o melhor é fazer uma listinha de cortar erros, deixando mais difícil pro final, e é como se fosse se alimentar melhor. Eu ainda acho que isso é de pessoa para pessoa e depende muito de idade também, nem tudo que é válido para mim vale para os outros também. Mas se eu for dar um conselho para isso, ressalto aqui que o mais difícil, na minha opinião, de se resolver seria a parte relacionada à música. Pois acho que se você conseguir se libertar disso já é um grande passo, apesar de muitos acreditarem que é algo banal, frívolo, até não dão muita atenção. Creio que é algo que impacta sim, mesmo que sensivelmente. As bandas de hoje em dia são a nova religião das pessoas, e a letra das músicas é uma semente, a palavra. É como se as bandas que as pessoas escutam hoje fossem uma espécie de igreja distorcida. Portanto, há uma tensão aí. Caso a gente adquira uma fração do que a gente escuta, que a gente fique atento pra gente não se tornar o que a gente escuta. Se considerarmos, né, que hoje a maioria das letras de músicas populares só endossam atitudes ruins. O próprio Lucifer era responsável pelos sons, algo relacionado aos cânticos no céu, então não me surpreende que isso reverbere aqui também. O quanto que a maioria se deixa levar por causa dos sons. E isso serve pra mim também. Que essa é uma tarefa difícil, mas não impossível de se esforçar pra limpar. Próximo tópico, vou começar a entrar em um assunto que é um pouquinho mais diferenciado. Eu já mencionei do sonho premonitório em outro vídeo. Você não é obrigado a acreditar. Eu mesmo não acreditava, até que algum desses sonhos se concretizaram na minha vida, mas de qualquer forma acho interessante compartilhar. Há uns anos atrás eu tive um sonho bem curioso. Nesse sonho eu tava vendo um vídeo de uma pessoa famosa, cujo cabelo e barba são compridos e a inicial de seu nome é a 14ª letra do alfabeto. Essa pessoa é considerada um bastião das defesas dos valores e princípios morais e éticos para pururu. Nesse sonho essa pessoa tinha aceitado a marca da BSTA, que pra quem não sabe, dando um contexto rápido, mencionada na Bíblia no livro de Apocalipse, é um sinal que será imposto às pessoas para identificá-las como pertencentes ao sistema do anti-C nos últimos tempos. Quem aceitar essa marca estará rejeitando a Deus, escolhendo
seguir aquele que é anti-inverso a Deus, e ela é descrita como algo necessário para comprar ou vender, ou seja, a mensagem principal é: a marca simboliza a lealdade ao sistema, do anti-si é a rejeição a Deus. Dito isso, nesse sonho, o que me chamou a atenção é que essa pessoa dizia que essa coisa de marca era tudo bobagem, não passava de uma asneira e ficava desconsiderando informações e coisas do tipo, mas essa pessoa falava tudo isso com um olhar triste, como se estivesse mentindo para ela mesma. E o mais interessante é que no atual momento essa pessoa segue e conhece a Cristo. Agora, é claro que considerar que é só um sonho, e obviamente nem sempre isso significa que tá 100% em conformidade, que vai se replicar do mesmo jeito na realidade, mas é interessante a reflexão em cima disso. Eu fiquei por um tempo encucado e comecei a cair na real mesmo, de que é bem provável sim, que há uma alta possibilidade de pessoas da alta notoriedade afins acabem aceitando a marca, e por um motivo que até é relativamente simples de compreender. Quanto mais você tem, mais você perde. Quanto menos você tem, menos você perde. Já me leva pro próximo tópico. Pra corroborar com esse pensamento que eu tava assistindo uns dias atrás, o moço teve um sonho, mesmo que acertou a previsão do teco na orelha do Trump, e nesse vídeo, esse mesmo moço que relatou do Trump, ele sonhou como seria o controle do anti-si. Então eu cortei um pedaço e vou mostrar somente a parte que achei interessante de compartilhar. Considerar, é claro, né, a possibilidade, e se for real, algo próximo. Suprimentos. Então, eu vi uma mulher e seus 2 filhos que nasceram durante a tribulação, e seu marido. Todos estavam lá parados assim. E eles disseram à mãe: se você não aceitar a marca e as crianças não aceitarem a marca, vamos cortar a cabeça dessas crianças. E como qualquer boa mãe diria, sabe, ela estava desesperada. Não corte as cabeças dos meus bebês. Eu vou aceitar a marca. E eu vi ela bem na minha frente receber a marca da besta. E as crianças aceitaram a marca da besta. E o pai disse: não, eu nunca aceitarei a marca da besta. E vi aqueles homens que pegaram e puxaram a cabeça dele e tinham uma espada massiva, e cortaram a cabeça dele bem na minha frente. E vi a cabeça dele rolar bem diante dos meus pés. Eu podia sentir o cheiro do sangue do homem que teve a cabeça cortada bem na minha frente, e as crianças e a mãe não tinham nenhuma expressão. O chip te deixa imóvel, sem nenhuma emoção. Você se torna como um zumbi. Faz sua mente ficar instantânea, como um zumbi. É como: olá, não há nada lá. As crianças não choravam, nem gritavam, nem nada. Como se todos estivessem chateados, porque o pai deles acabou de ter a cabeça cortada, e a esposa nem sequer parecia se importar. Era como se ela não estivesse lá, certo? Vi um homem cortando a grama sem expressão no rosto. Ele estava cortando a grama, mas parecia não estar ali. Era a coisa mais estranha ver essas pessoas que tinham a marca da besta. Eles eram como se estivessem apagados, cara. E ele estava apenas cortando a grama, mas sem expressão alguma. Então eu vi um homem tentando cometer suicídio, tentando pular de uma ponte. Mas o que quer que ele tenha feito, isso criou paz em sua mente. O chip fez isso. Enviou um sinal para sua mente, porque sabia que aquele hormônio, ou padrão de pensamento, ou seja lá o que for que seu corpo cria quando você está prestes a fazer algo assim, sabia pelo seu ritmo cardíaco, ou seja lá o que for que para te acalmar. Então ele estava lá prestes a pular de uma ponte importante para se acabar. E de repente, o chip fez com que ele se acalmasse, e ele simplesmente desceu e saiu de lá. Então não havia maneira de fazer nada fisicamente a si próprio. Não permitia que você o fizesse. Isso não deixaria você fazer isso. Você não tinha mais livre-arbítrio. Se tentasse fazer algo estúpido, como se revoltar ou roubar ou algo assim, sua mente não permitiria isso. Muitas pessoas querem saber sobre a marca da besta. Vou te contar. E quando é injetado no seu corpo, mexe com a sua mente. Cria um sinal para te acalmar. Altera a sua personalidade. Não sei como faz isso, mas envia ondas para o seu cérebro e faz com que você fique calmo ou como em um estado de zumbi. É muito estranho. E cada cidade tinha, nas principais rodovias ou estradas que levavam à cidade, barricadas como pontos de controle, que todos tinham que passar para entrar ou sair daquela cidade. E a única maneira de você ser permitido entrar nessas cidades grandes ou vilas era pela marca da besta. Eles escaneavam sua mão ou seu rosto. Você tinha que passar pela testa para entrar lá, para conseguir suprimentos como mantimentos, medicamentos, ir ao médico, o que quer que fosse necessário. Tinha que passar por esses grandes pontos de controle com checkpoints do exército. Com esses homens em uniformes pretos, eles escaneavam você. E eu vi pessoas a pé tentando entrar lá. E então tem mais uma coisa que eu quero dizer. Eu vi uma mulher que estava na fila que tinha passado maquiagem na mão, tentando imitar o ferimento da marca da besta.
Ela estava tão desesperada para entrar naquela cidade por comida ou suprimentos médicos, ou seja lá o que ela precisava, certo? Então, ela estava tentando fingir. E quando perceberam que ela estava fingindo, quando chegaram lá para escanear a mão dela, não houve misericórdia. Eles cortaram a cabeça dela ali mesmo. Eles a mataram ali mesmo. Foi assim. E eles simplesmente cortaram a cabeça dela e ela rolou pela rua e ninguém se importou. Todas as outras pessoas na fila, como eu disse, são zumbis. Tipo, uhul, você não está lá. Eles estavam todos na fila. Eu vi tudo isso. E eles passariam por lá e por esses pontos de controle para pegar mantimentos ou qualquer outra coisa saindo da cidade, entrando e saindo. Vale lembrar e mencionar aqui, Jesus teve 12 apóstolos, é sabido que o maligno sempre copia e cola, mas da forma invertida tudo que Deus faz. Justamente por isso, eu creio que haverá um anticristo principal, cabeça, e junto a ele então haverá outros anticristos menores. Poderia ficar prevendo ou chutando quem vai ser algo secundário, até porque também se considerarmos tudo o que pode acontecer até ele aparecer em toda a plenitude, muitos já vão ter entrado na terra do pé junto até lá. Outra dentro que eu quero fazer aqui antes de acabar o vídeo, o medo da morte te leva a sustentar pecado. Por isso é necessário esforço para se desapegar das coisas desse mundo, meditar, escrever e analisar. Cortar da sua vida o que não agrega. Nesse exato momento, o período de tempo que estamos atravessando, a marca pode ser implantada logo após um caos. E temos alguns cenários suscetíveis que podem desencadear esse caos. Eu diria que a geração mais suscetível a isso, a aderir à marca, é a mais jovem. Não que os mais velhos também não vão aceitar, mas é que a tendência é os mais jovens, a maioria, por causa da alegação. Não fiz a vida ainda, coisas similares. E eu tenho parte nisso também. Então não tô falando da boca pra fora, eu tenho certa experiência. Mas aqui vai uma opinião minha sobre isso. Apenas acho que certas coisas nesse mundo são programadas. Muitas dessas coisas são ruins e arquitetadas pelo homem, mas vale lembrar que Deus é quem dá a palavra final. Eu creio que o Criador Fonte escolheu esse método justamente por causa da forma com que nós vivemos, que não é igual antigamente, de se praticar jejum, orar, peregrinação e ficar imerso numa vida santa. O próprio estilo de vida atual nosso não comporta os padrões de comportamentos exigidos no passado, fora outras coisas aí que o sistema impôs e já encravou dentro da gente, que praticamente não tem como se libertar e ser 100% politicamente correto. É marca de roupas oferecidas, músicas, filmes, mídias digitais e outras coisas a mais. É óbvio que sempre tentar ficar o mais limpo possível é essencial. É sobre o quão menos você vai errar, mas esse mundo já foi adaptado para que nós tenhamos nem que se for 1% de conexão com uma liga. E justamente por esse motivo de não conseguirmos exercer uma limpeza 100%, é que eu creio que é dado um ultimato. Esse momento final será uma escolha bruta, ou literal viver para o mundo ou morrer por Deus. Porque esse plano terreno está chegando a um estado versão tão corrompida que não tem quase mais nada que se salve nele. Então, a única coisa que resta é sair dele. E é dito que quem aceitar a marca, esses vão ser condenados ao Hades. Eu mencionei antes que pode até ser que quem morrer por outras causas, ou antes disso, há uma certa probabilidade do inferno ser por tempo indeterminado. Mas a esses que aceitaram a marca já não dá para dizer a mesma coisa. O que fica é, como vamos partir desse lugar, se é da maneira boa ou da maneira ruim. E um tópico que eu já mencionei em outro vídeo sobre pactos, leis, contratos e dívidas no plano espiritual. Esse assunto seria mais direcionado especificamente ao arco da crucificação de Jesus Cristo, só que o que eu estarei falando é mais puxado por uma reflexão e perguntas que não necessariamente têm uma resposta exata. É só mais um questionamento tentando beirar alguma conclusão. Quando Jesus menciona antes de morrer está consumado, ou até mesmo em grego tetelestai, que significa está pago, isso pode parecer um episódio simples, mas tem muito mais por trás disso do que se parece. Aí fica a pergunta, se Jesus estava cumprindo um contrato ou pacto, e até mais do que isso, se essa dívida só poderia ser paga com um derramamento de sangue ou alguma forma de morte pré-determinada, então quem sabe isso até abre um questionamento se a forma como cada um morre diz muito sobre algum contrato ou cumprimento, uma regra espiritual. Para que eu continue falando mais sobre isso, eu preciso lembrar de que no deserto o diabo tenta Jesus e menciona que esse reino foi dado a ele. Logo, com uma certa lógica, a gente pode costurar que, de alguma forma, Satanás conquistou e tem domínio sobre as coisas daqui. Então, não é de se esperar que esse plano terreno tenha os traços de quem governa ele. E aí entra uma teoria minha sobre isso, que é, sabendo que esse governo de Satanás sobre esse mundo é temporário, como se tivesse um prazo de validade mesmo, com isso, leva a questionar que até a volta de Jesus na batalha final existe um prazo. E até lá, supostamente, tudo leva a entender que não se pode fazer nada até que se cumpra esse contrato. Isso explicaria também a passagem do joio e do trigo, que Jesus faz uma alusão aos céus, para deixar crescer o joio e o trigo juntos, no final ele vai separar cada um. O que eu quero dizer é que o que Jesus fez na cruz, muito possivelmente, foi o cumprimento de algum contrato, lei ou pacto. Como se fosse o Adão que deu certo. E tudo tem um prazo de validade aqui, porque você não viu Jesus levantando a mão ali, juntando todo mundo e levando aos céus naquele momento que ele veio e acabou ali mesmo. E não é por falta de querer, ele mesmo deixa claro numa passagem que ele quer que isso aconteça. Vinde a mim, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas isso implica até que se cumpra essa vitória, é necessário o aguardo passar pelo teste até lá. Isso estaria também relacionado que é necessário que nasça um número de almas específicas aqui, o salongão, mas isso já entraria em outro assunto.
Mas em resumo, o que eu quero trazer um insight aqui de que o que Jesus fez na cruz, tomando as chaves do morte e do Hades, foi algo muito importante para nossa salvação. E tudo que ocorre nesse mundo tem um prazo de validade. O dia para acabar a sua dor tem um prazo de validade, o dia para terminar a punição tem um prazo de validade, o dia para esse mundo acabar tem um prazo de validade. E acredite, creia e tenha fé que tudo que é feito e até o que se não é feito tem e terá uma explicação no mundo celestial, porque Deus zela pelas almas e não quer que ninguém se perca. Tudo que passamos aqui tem um propósito, inclusive ligado com a nossa pré-existência que ocorreu antes daqui. Como eu mencionei em outro vídeo, cada um tem um teste diferente aqui, sua condição, como nascem, uns nascem, morrem, outros vivem um pouco mais, outros vivem um pouco menos, e etc, etc, etc.